Ih, rapaz, mas começou assim? 無事に通り抜けたようだな。あなたたちは。私たちが来るのを待っていたの。まるで心配してくれているようだけど。ただの気まぐれだ。それに万が一ということもある。そんなことよりあのジョマどもだ。奴らはこの地で何かを目論んでいる。俺たちが死ぬということだ。その時は貴様らがカディシュトゥを撃て。それが情報の対価だ。あなたたちはカディシュトゥの狙いを知っているの？マガツ費を貯めていると言っていたけれど。その通りじゃ。マガツ費を集めた次の狙いはあの巨大な建築物であろう。あれは都庁？そうだ。貴様らは感じぬか。都庁に集まる強い力を。奴らはあの建物を古代の神殿に見立て、神のよりしろとする狙いであろう。神のよりしろ？古くから高き場所は神と通じる。さらに権力の象徴でもある都庁は神を招くための対象として不足はない。カディシュトゥが何らかの神を呼んでどうするというの？さて、もしかしたらその神を使い王座を破壊しようとしているのかもしれん。俺たちのようにな。王座？ヤクモ。ヤクモ将兵。あなたの目的は？あなたはどんな世界を目指しているの？俺が目指すのは真に人が生を全うできる世界。神も悪魔も人を利用し不幸にする。全ての神魔を根絶やしにした時こそ俺たちの目指す世界が訪れる。でもその時隣の彼女は？わらわは人類を作りし女神じゃ。人とは生き方も考え方も違うもの。ヤクモが目指す世界を生み出した時、わらわがそこにいるかどうかは些細な話じゃ。人は悪魔と共にあるべきではないのだ。手を取り合う未来は目指さないと。喋りすぎた。俺の答えが気に入らぬなら貴様らが別の答えを探すんだな。少年、ベテル日本支部から通信だ。君か。すまないが東京で放置できぬ事件が起きた。一度日本支部まで戻ってほしい。E rapaz. Vai seguir em frente, não? Dá pra seguir. Eu vou dar uma olhada aqui primeiro. Vai ter uma fonte aqui na frente. E quando eu encontrar uma fonte eu boto lá. Tem problema aqui. Ah, achar mais glória, velho. Conseguir. Ah, estamos segurando. Aí está você é o Martim, né? Eu estava te procurando. Sou a Kelp da Vila das Fadas. Escuta, eu vim aqui aqui para tratar de um assunto. Acho que você sabe o que houve com a Vila das Fadas, né? Eu estava na vila quando aconteceu, então fui poupada. Mas não quero deixar os outros desse jeito. Enfim, eu fiz minha parte e descobri que tudo aqui depende da Magatsuhi. Dos demônios das plantas.
Assim, eu gostaria de saber o que você pode trazer cabeça de Gimekala pra mim. É óbvio, vou usar a cabeça para fazer chover. Vou usar o cabeção do Gimekala como regador e dar um belo banho nas plantas. Faço uma chuvinha de Magatsuri e tenho certeza que vou voltar ao normal. E aí, vai me ajudar? Bom. Obrigado. Deve ter um Gimekala ou dois em Shinagawa. Eles têm um cabeção e deve servir para juntar bastante água. Vou ficar esperando aqui aí pra trazer a cabeça de Gimekala, tá? Posso ajudar? Tá bom. Ah, depois eu continuo aqui, vai. Ai, vou ajoelhar na mesa. Cadê? Vou botar pra Toskio. Vou botar pra Toskio então. Vocês voltaram. Mas aí não era pra vocês estar lutando contra os demônios naquela grande operação da Betel? É, estive bastante ocupado, pelo menos a mestre Abigail disse que ando fazendo um ótimo trabalho. Aliás, os demônios têm um gigante de fogo que tá nos impedindo de avançar. Os anjos estão bolando um jeito de passar por ele. Ah, enquanto isso surgiu mais encrenca aqui, então vim pra ajudar. ね Que tipo de encrenca? Bem, se você não sabe, é melhor falar com o diretor a respeito disso. Pode ser que eu tô esperando lá fora, não é uma boa hora pra deixar ele sozinho. どうなっているの？ Aconteceu alguma coisa com ele? 待って Especular inútil, vamos à sala de reunião pra descobrir o que é. É. そういえば Giacomo invadiu nosso laboratório de novo, parece que ele está procurando dados sobre Kadish dessa vez. Todas as evidências sugerem que ele está mais fixado nelas do que na Betel agora, não sei mais, não sei o motivo. Se souber algo, talvez possamos até nos ajudar. Adivinha assumiu o comando, ela está liderando as forças da Betel com um ataque direto aos exércitos do caos. A ataque está acontecendo no Dat, em Gyoda. Devido ao nível de perigo, apenas os combatentes são permitidos lá. Então está levando a melhor na luta, apesar da existência de um gigante de fogo que parece estar dando trabalho. Achava que aquela arcanjo já só tinha lava, mas parece que ela provou a reputação que.召喚、何があったんですか？聖女と君たちがよく戻ってくれた。残念な事件が起こった。熱田宮津が病院からさらわれたのだ。院内の監視カメラに残った映像で犯人はベテルエジプト支部のコンスだと判明している。大丈夫。宮津ちゃんの無事は感じられる。でもどうしてエジプト支部が宮津ちゃんを？推測になるがナホビノを目指すためだろう。ナホビノを目指す彼のように。君たちも知っておいた方がいいか。かつて善悪の知恵と永遠の命を併せ持つ神々をナホビノと呼んだ。しかし創造主の命によりナホビノは知恵を奪われ悪魔へと貶められた。創造主は奪った知恵を天の楽園にある木の実に封じた。だがその知恵を封じた実を蛇にそそのかされた人々が口にしてしまった。知恵は人の魂に融合し、その子々孫々へと受け継がれたと聞く。知恵を奪われ悪魔となった者たちは己の知恵、すなわち人の魂を求め続けている。だが神はそれを許してはいない。知恵を持つ者、すなわちナホビノは神の秩序を覆す可能性を持つからだ。では彼の存在も許さないと。それにコンスも。コンスの意図は不明だ。だがさらった本人に直接聞けば判明する。彼女の奪還は日本支部にとっても重要な事柄と判断した。君たちは
熱田譲と協力して熱田宮津を救出してもらいたい。ゆずるくんはどこにいるんですか？彼はひどく落ち込んだため太宰君と共に寮に戻っている。君が戻ったことは連絡してある。寮に戻って話をしてみてほしい。長官、カディシュトゥを追っている際、一つ気になったことがあります。長官は八雲翔平という人物をご存知でしょうか？ああ、ベテルの関連施設がたびたびその男の襲撃に遭っている。彼がどうかしたのかね？彼はベテルに敵意を持っているようでした。ですが私たちに攻撃することはなく、むしろ手助けをしてくれたんです。彼はただベテルの妨害をしているのではなく、何か意図があるのではないでしょうか？分かった。聖女がそう言うのならこちらで調べさせておこう。ありがとうございます。君たちの不安は理解できる。だが今は熱田宮津救出に集中してほしい。エジプト支部はベテル内でも謎が多い。些細なほころびが命取りになる危険もあるのだ。De novo? いいか。 Eles tomam alcance para obter a informação a respeito da situação das estátuas de sal. Nesse momento é mais urgente lidar com Abetel Egito. Por favor, encontre o Zuratsuta no dormitório e converse com ele. Ok. 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 Outro dia um homem de capa com uma katana me deu um dispositivo estranho, parecia um smartphone. Disse que eu era digno dele, pois estava lamentando o futuro da humanidade. O que quis dizer com aquilo? Quando quer ir? É o telhado que ele tá, né? É provável. Yo, Oxi. Outro dia topei com o Ichiro pela primeira vez depois de um tempo e ele me surpreendeu. Ele tava com um olhar determinado e confiante, nem parecia o Ichiro. Não se explicar bem, era como se ele tivesse superado as neuroses dele ou achado algo no que acreditar. Bom, essa foi a impressão. Essa mudança meio que surpreendeu mesmo, considerando tudo que aconteceu na escola. Inha. Espera, talvez seja justamente por causa disso? Eu tenho que ir pro dormitório então. Faz meu quarto. おい、戻ってるんだろ？厚田の妹がさらわれただろ。それですっかり落ち込んでるみたいでさ。また宮津がさらわれたんだ。必ず守ると誓ったのに。元気出せよ。前も無事だったんだ。今度もきっと助けられるって。俺たちもいるし、あん時みたいに。相手は悪魔だぞ。あまり調子に乗るとお前も殺されるぞ。悪かったよ。気軽なことを言って。でも俺なりにお前を励まそうと。ほらな、こいつだってそう言ってるだろ。君はまだ間に合うと宮津を救えると思っているのか。俺だってそう思ってる。だからさ、俺たちで助けに行こうぜ。
ありがとう。そして悪かったな、太宰。いや、なんか優等生も同じ人間だなって感じでちょっと嬉しかったよ。もう優等生なんて呼ぶんじゃない。僕たちは友達だ。ゆずるでいいよ。おおう、分かったよ、ゆずる。お前も一郎って呼んでいいぜ。みんな、今連絡が入って宮津ちゃんの居場所が判明したわ。助けに行くなら早い方がいい。二人とも協力してくれるのか。ありがとう。じゃあ行こう。少年、私は人造魔人であり作られた存在だ。だが兄弟や肉親という知識はある。故に肉親をさらわれた熱田譲の苦悩も理解できているつもりだ。人であれば誰もが同じように苦しむのだろう。私にはない心というものが働くゆえに無駄話が過ぎたようだ。少年、彼らの苦しみを救うためエジプト支部へ向かうとしよう。Acesso Betel Egito. Yuzuru se montou e tiro da ここが Zai. エジプト支部の前線基地。ここに宮津が。Eu tô curioso na cara da Zai, velho. Ele tem o que? Ele tem luz, vento, fogo. Caralho, Zuru, gelo e físico, porra. Ó. 待って。 É, tá bom, tá bom. Só vou falar um negócio aqui antes. Pera aí, pô. Pera aí, onde é que foi? Uma vez que eu salvei, foi aqui. Nem mais o passo, eu sou Isis da Betel Japão, Egito. E quem são vocês? おい、 Meu nome é Yuzuru Atsuta. Vocês trouxeram a minha irmã pra cá, eu vim buscar lá. Ah, é você. Temo que isso não será possível. Ela está aqui por vontade própria. O quê? おい、 Yuzuru, não deixe que ela o engane. Não dá pra acreditar no que os demônios dizem. Tiro. ありがとう。 Tem razão, eu quase fui enganado por outro demônio. Obrigado. E pra que servem os amigos se não impedir um ao outro de cometer erros idiotas, né? 来い。 Beleza, sai da nossa frente, suas aberrações. É hora de fazer justiça. Bárbaro. É gelo que eu tô ligado. Você é o quê? Trevas. これで決める。知らんね壊れちゃうかな。あ
あらまさせあ頼むぞ。はい。熱いね。 Errou. Otário, otário.あらま隼太郎シロはいはい熱いね。はい。Puta que pariu. Ai que legal. Ai que legal. 来い。やれ。うるせえ。 Agora não dá dano não. Agora não dá dano. 覚悟しろ。てい来い。死んでくれる？壊れちゃった。よし。熱いね。はい。あらまさ死んでくれる？
Cara, não sei o que eles podem usar aqui. Ela... Trevas tem eletricidade. Morreu. É. Porra. É gelo, né? 頼むぞ。 死んでくれる。 Oh! Oh! Woo! 見せて。 Vamos aqui. Homem. E tal. E Harry. É isso. Vai ter Ai ai. 落ち着いて。私にもコンスにも宮津ちゃんを傷つける意思はないわ。僕はもう悪魔の声には騙されない。宮津をさらうような悪魔を許すことはない。宮津ちゃんはこの先にいるわ。信用できないならその目で確かめて。ひとまず熱田の妹宮津の身は安全なようだ。最悪の事態は回避できた。だが彼女を傷つけることはないとしても合一しナホビノに戻るということはあり得るだろう。ここで思案しているよりまずは直接確かめよう。 O chão demônio desapareceu. Talismã Dama. Aliás, da raça Dama agora pode usar a habilidade no Magato da Juventude. Operação de PV e PM total em si mesmo. Ok. Só, né? Curar todo mundo aqui. Salvar. Mudar o time aqui rapidão. Descer. Lâmina.少年 Tá bom, jogo, eu entendi que você quer que eu salve aqui porque vai ter uma batalha.
Esse time aqui tá bom, velho. Acho que eu vou colocar Tal no lugar da Yoko. A Taro puxa os ataques, a Tal cura. A Alice faz os paracutacos dela e tem uns caras aqui pra trocar. Pra ver se... Só salvar aqui de novo.エジプト支部のコンスだ。僕に何か用が。うん？そういうことだ。宮津は返してもらうぞ。それでどうする？また彼女を危険にさらすのかい？昔から君と宮津のことを見守っていた。君が宮津を守ろうとしていたことも理解している。だが悪魔が東京に出現する今、君では力不足だ。これから彼女の身は僕が守ろう。兄ならこれ以上大事な妹を危険な目に遭わせないでくれ。何言ってるんだ。偉そうなことを言うが、お前は病院から患者をさらった悪魔だろ。ゆずるも気合い入れろ。宮津ちゃんを力ずくでも奪い返すぜ。言っても無駄か。Deu ruim, galera. É gelo. Tá. Oh! Me lasquei. Tem que pegar do Atsuru, mano. Levanta, Ike! Apareceu, tem o quê, hein? Que eu nem vi. É, ataque fogo, luz e físico. Ah, deu ruim então. Aramasa! Ai. Porra! Caralho! Pera aí, doidão. E agora? O que tem ataque de ata? Alguma coisa, né? Nossa senhora, que dano é esse, meu filho? Me acalma, pelo amor de Deus. Critou, nossa, que coisa linda. Ele é forte ao quê, hein? É luz que ele é imune. E é forte contra fogo, fraqueza e gelo. Porra.
Deu ruim. Botar o refresh aqui, eu só pedi pra tomar no cabo, né? Mas. Bora. Ai! Tem alguém dentro da minha cabeça! Fique quieto, Dueli! Caralho! Nice. Beleza. Esse bicho vai dar trabalho? É. Vai. Eu tenho algum não. Ai. Tá. Ok. Beleza. Bora. Primeiro Bagato crítico, já toma aqui. 400 na sua cara. Não precisa não. Aqui normal. Cara, o que é que eu tô? Eu tenho gota de soma, né? Tem um soma só. Vou gastar aqui, vai. Ai. Bate no mamaco, não, tal. Droga. Cara, o Dazai aqui ele é imune a fogo, agora que eu vi. O Dazai que ele não tem porra nenhuma pra bater, né? Xarope pra jogo, mano. Bora xarope pra jogo. Final o ataque desse vagabundo. E a gente vai... Cara, deixa eu curar, na verdade. Eu não vou arriscar não. Curar. Tá. Beleza, beleza, beleza. Tranquilo. Ah, droga. Passar o turno, vai. Preciso de Oretinarita por aqui. Matar a onda de novo. Deu esse ataque. Ah, você precisa de um crítico, por favor. Ai. Tá, ok. Corrente de pedra vital me cura quantos?
negócio aqui. Teorema de luz, né? Fonte de mana. Tá. Não, preciso... Tá, tampou. Próximo tudo fudeu. É agora que ferrou, galera. Nice. Belo crítico. Tá. Cara, provavelmente ele vai... Cara, se eu tivesse que chutar, eu diria que ele vai dar um ataque físico. O que é um problema, porque eu não tenho mais atenuador de físico. Ah, o Yoko tem coisa de físico, né? Ela tem bloqueio físico. Ela é só pra um aliado, né? Ah, não. Os aliados. É, eu preciso da Yoko. Tá. Beleza. É só pra ter certeza que eu não tenho atenuador do físico. É, não tenho não. Refresh um ataque magia. Refresh um ataque físico. Tá. E deu ruim. Deu não, galera, deu não. Por quê? A Yoko vai salvar a gente, Só preciso... Ataque físico, mano, ataque físico. Essa aqui, ó. Pronto. Bloqueei o físico. Aí... Tá. Dá um daninho aqui. Gato crítico, posso usar, mas não quero não. Eu confio que vai ser ataque físico, galera. Eu confio que vai ser ataque físico. Vai ser ataque físico. Físico. É, acabou, galera. Acabou, morri. Ah, não foi ataque físico, mas pelo menos eu tô vivo, né? Putz, agora deu ruim. Eu preciso do refresh. Nada dura. Aí a Tal tá viva? Não tá viva, né? A Tal não tá viva não. Tá, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho alguém que cura. Eu troquei sem querer. Eu não queria ter trocado. Ah, beleza. Pera aí. Vou dar de soma você. E... não tenho ele, né? Tá, menos mal. Agora o Black Frost morre, né? Tancou! Black Frost Gold! Ai! Tá. Vambora. Agora é danão. Mordida. Toma. Vamos, vagabundo. Tome.
Diminuir aqui tudo. Sei ter pra curar, velho. Essa porra cura muito pouco, velho. Eita. Errou, otário! Errou não, ele bloqueou, né? Dá de um crítico, meu filho, por favor. Hayataro faria alguma coisa aqui. Ele puxaria os ataques pra ele, mas ele é fraco ao quê? Ele é fraco a trevas, né? Daria pra fazer aqui, vai. Ah, não mudou. Vou segurar aqui. Todo mundo. Cadê? Vou puxar os ataques. Não, pelo amor de Deus, por que agora, porra? Meu Deus do céu! Tô vivo. Ui! Caralho! Ai, ai. Ele tem fraqueza ou alguma coisa resistente a trevas? Não tem não. Eu confio no stack da Alice. Vem, Alice. Me ajude. Beleza. Beleza. Não foca na Alice. Legal, legal, legal. Estamos de boa por enquanto. Gasta a porra toda. Olha, gasta tudo. Beleza. Tome. Shindekureru. Vai, minha filha, Shindekureru. Nossa, que coisa linda. Bastante dano. Tá. Foi esse aqui então. Esse aqui. Segura. Aí o Dazai vem e. Isso aqui. Xaropinho, vai xaropinho. Beleza, coisa linda, coisa linda. Aí fudeu. Aí fudeu, galera. Aí fudeu, 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 pelo amor de Deus! Ai! Quem tinha que gritar, desgraça, porra! Toma. Testemunha, hein? Beleza. Vamos ganhar uns tunos extra aqui, vamos ganhar uns tunos. Cadê? Fragmento de gelo, tome, vagabundo. Shindekureru. Beleza, tranquilo, tranquilo. Mordida. Toma, vagabundo, toma! Primeira, porra! Nossa, metade do time morreu, mas tamo vivo. É isso que importa, ganhamos de primeira. Uhul! 先輩待って。コンスももうやめて。宮津無事だったか。
よかった。私は大丈夫。でも信じてお兄ちゃん。コンスは私を悪魔から守ろうとしてくれただけ。宮津。分かってる。これまでお兄ちゃんがずっと私を守ってくれたことは。でもそのためにお兄ちゃんが全てを犠牲にして生きてることが犠牲だなんてそんなことはない。たった二人きりの家族なんだ。その気持ちが苦しくなったの。これ以上お兄ちゃんの重荷になりたくない。コンスが私を守ると言ってくれた。そしたらお兄ちゃんは自分のために生きることができる。そうしてもらえると私も前向きに生きていけると思う。それでも私が気になるなら、私と同じように苦しむ人を救ってあげてほしい。先輩、巻き込んでしまってごめんなさい。でも助けに来てくれて嬉しかったです。私もすまなかった。もう少し穏便に事を進めるべきだった。だがカディシテュの危険があることは間違いない。宮津の言葉通りここでかくまわせてくれないか。宮津のことよろしくお願いします。Ó. Eu quero força. É isso. そうだ、ナホビノ君。一つ気になることを伝えておくよ。今、ベテル本部のアブディエルが魔王討伐を指揮しているのは知っているよね。それとは別の大天使が動いているみたいだ。かの大天使の名はマンセマット。大天使マンセマット。悪魔をも操り神のために手を汚すベテルの暗部。さしずめ裏の実行部隊といったところか。その大天使もカディシュトゥ討伐に秘密裏に動いているようだ。Luma de anjo. これを使うとマンセマットが現れるはずだ。同じ目的で動く者同士、一度話してみるといいだろう。みんな、宮津のことを協力してくれてありがとう。宮津は僕が思うより強かった。もう僕がいなくても大丈夫だろう。ゆずるくん。ゆずる、俺さ、あんまり役に立てなくて、結局こいつに頼ってばかりでごめんな。いや、それを言うなら僕も宮津の役に立てなかった。ただ宮津が最後に言った言葉を考えてみようと思う。ゆずる、ねえ、ちょっと聞いてもいい？今回コンスという悪魔を信頼し彼女を任せたと思うのだけど、あなたは悪魔という存在を信じられる相手だと思ってるの？それとも悪魔を信じるなんてとんでもないと思ってる？そう、悪魔も人と同じってことよね。信頼できる相手もいれば信頼できない相手もいるものだと。ごめんなさい、急にこんな話をして。あのさ、それよりこの後大天使に会いに行くのか？もし行くなら俺も一緒に連れて行ってほしいんだ。私も
ベテル本部の動きは把握しておきたいわ。私も同行させてもらうつもりだけど、いいかしら。じゃあ準備ができたらみんなで向かいましょう。少年、今回のことで少し君の意見が聞きたい。これまで熱田譲はたった一人の肉親である妹宮津を守るために悪魔の侵攻から東京を守ろうと戦ってきた。だが妹の方はそれを負担に感じていたようだ。故に兄と決別しコンスについていくことを決めた。人の思いとは難しい。一体何が正しいのだろうか。少年、君の意見を聞かせてほしい。そうか。君は宮津の心の負担を気遣うのだな。熱田譲は今まで妹のことを第一に行動してきた。それは肉親として当然のことだった。だが宮津としてはそれが負担だったと、彼女のためにしていたことが彼女を苦しめていたとは。人の思いとはままならないものだ。人の心とは難しいものだ。互いに相手を思いやる優しさがあっても互いが幸せになれるとは限らない。だがそれでも無償で相手を思う人の愛情、私はそれが何よりも尊いものだと感じている。Ainda bem que o Yuzuru saiu do grupo, mano. Personagem ruim da porra. Ó. Ai, 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 mas vambora.